de novo vou me dizer que te amo. Além do véu tu estás, que maravilhas faz. Pensando nos caminhos, quando a face eu vi, de novo vou me dizer que te amo. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. 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 Minhas mãos estão cheias
4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Yeshua HaMashiach. De novo. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Yeshua HaMashiach. Bom, eu prometi falar um pouquinho hoje, ontem eu prometi isso e vou cumprir, sobre a questão, nós falamos ontem da Parashá Vayetze, e nós havíamos falado sobre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. E num dado momento eu tinha explicado sobre uma discussão que há na literatura em relação ao significado do motivo que o comentarista Arash ele faz sobre o fato de Esaú colocar as mulheres em primeiro lugar e Jacó colocar os filhos em primeiro lugar. O que eu estou querendo dizer? Essa colocação que eu estou me referindo é quando ele está saindo de Harã, quando ele deixa a casa de Labão, ele preparando nesta fuga, ele coloca primeiro os filhos. E em contrapartida, o Esaú, ele sempre posicionou as mulheres em primeiro lugar. Tá? A discussão é que, pela Torá, acontece que os homens sempre vêm antes das mulheres. Tá? E agora a pergunta ficava, por que é que Irashi ele não deu essa explicação? Vem algumas explicações, mas aonde eu quero chegar, eu já vou para elas sem explicar as demais, não que não seja importante, é que o homem e a mulher, num sentido, o homem ele vai representar a razão, a objetividade. E a mulher, ela vai representar a subjetividade, que vem acompanhado dos sentimentos. É uma ação sentimental. Tá? Então, veja, o homem, quando toma uma decisão, ele procura ser objetivo, ele é racional, ele é um tanto frio, porque não entra coração. Com a mulher, já é uma decisão baseada pelo coração. Os sentimentos estão aí. Por isso que sofrem mais, né? No sentido geral, a mulher ela vai sofrer mais. Por quê? Porque ela sente mais. E uma explicação da literatura judaica também é que por que a mulher tem essa tendência a esse coração? Alguém lembra quando eu expliquei aqui? Não faz muito tempo. É que o homem, quando foi criado por Deus, existia a mulher, existia o quê? Existia a vegetação e animais. E as demais coisas, claro. E quando foi feito a mulher?
já existia alguém? Já, o homem, tá? A explicação que se dá é que a mulher, ela não sabe ser sozinha. Ela sempre esteve acompanhada por estar ao lado de alguém, de uma pessoa. E o homem, ele já é mais frio, tá bom? Por outro lado, a mulher também, eu tomo cuidado, né? Se eu vou apanhar aqui, vocês são em número maior. Ó, prometo. Agora eu vou elogiar, então. É porque a mulher, vocês, mulheres, e chá, vocês, mulheres, vocês, na verdade, diz a literatura judaica também, que vocês é que são fortes. Por quê? E isso é uma verdade, não é só porque a literatura judaica fala. Isso é uma constatação. Você pode perceber que o homem, quando fica doente, ele morre, né? Ele quer suquinho, aguinha, remedinho na boca, quer tudo, né? Fica o dia inteiro mal, né? Haja vista quando eu vou tirar sangue. Você te vê. Eu tiro sangue de manhã, passo o dia todo meloso. Aí eu falo assim, mas como sinto tubinho. Agora, eu estou cansado de ver a mulherada aí, vai lá, tira sangue, sai dali, vai fazer faxina, vai trabalhar no departamento hipercorrido, não tem, né? Não tem tempo frio e quente para ela. Então, nesse sentido, a própria psicologia, ela já observou há muito tempo que a parte frágil não é a mulher, é o homem. E a literatura judaica, ela diz que, de fato, o homem é a parte fraca. Tá? A literatura judaica é antes da psicologia. Tá? Então, se alguém copiou de alguém aí, foi a psicologia que copiou da literatura judaica. E o que é que diz? Diz que a mulher é forte porque ela foi feita do osso, da costela do homem. E o homem foi feito do pó, da terra, do barro. O barro esfarela, o osso é duro. Morre uma pessoa, a gente vai lá, faz um velório e enterra, e muitos dizem que Deus o tem. Coloca lá, alguns fazem até sinal da cruz, mas não me respeito, dizendo graças a Deus, foi-se, né? E outros vão dizer, vão-se os anéis e ficam os dedos, o anel vai embora. Então, passa um tempo, você vê que a madeira já se corrompeu ali na terra, a carne toda foi comida pelos bichos. O que ficou? Os ossos. Como que você sabe que ficam os ossos? Porque sempre, quando morre alguém da família, você vai usar aquela prova de novo, você tem que pagar R$500 para juntar os ossos e colocar num saquinho de lado. Então, o osso é uma parte que permanece. E a mulher é feita do osso. Ela é forte. Pode arrancar sangue. Que ela levanta e vai trabalhar, furada ou não. Né? Bom, e neste conhecimento que a mulher é forte, nós também observamos que, claro que a gente está brincando um pouco, mas a mulher também é forte porque a gente acompanha nos casamentos, nos problemas com os filhos. A mulher enfrenta toda a problemática de pé. E tem um detalhe importante: além dela enfrentar o problema como ele é, ela ainda consegue abraçar, ela consegue chorar junto, ela consegue abraçar, segurando a mão e dar um apoio. E nisso nós, homens, deveríamos aprender que nos momentos difíceis, a gente, quando usa somente razão, não dá para ser só racional. Aí é um lema da própria psicologia que diz que o homem é um ser racional e emocional. E nós falamos também e espiritual. Espiritual, corpo. Bom, já elogiei, então estou bem com vocês, agora posso continuar.
Então, uma vez que vocês já sabem que é a parte forte do relacionamento, vocês é como osso forte e nós como barro, a gente desfalece. Agora vamos ver a explicação deste negócio. O homem, portanto, ele está relacionado com o cérebro, com a mente. E a mulher está relacionada com o coração. Tá certo? Bom, uma vez que vocês são coração, vocês resolvem a situação se envolvendo. Vamos abrir um parênteses. Quando você vai tratar de um assunto, quando você procura ser racional, você corre o risco de não conseguir ajudar a pessoa por causa da frieza. Vamos dar um exemplo na terapia. A gente comenta muito sobre o efeito que o paciente tem no seu terapeuta, né? Ou o paciente com o seu médico, qualquer médico, ginecologista, cardiologista, urologia não. Então, você tem que ter o seu efeito retardado. Então, você tem que ter tem que dar liga. Você olha para o médico, né? Tem que se sentir bem, tem que ter confiança. E quando você não tem confiança, o que acontece? Quando você não tem confiança, você acha que o médico não presta. Né? Às vezes não presta mesmo. Né? Mas, nesse sentido, não vamos avaliar se o médico presta ou não. Vamos avaliar só o relacionamento. Tem que ter um sentimento aí. Mas, em termos de psiquiatria, psicologia, quando há um envolvimento do paciente ou do terapeuta com o paciente, ele não vai conseguir ajudar, porque as histórias se misturam, entendeu? O poeta, eu sempre gosto de citar este tema da poesia, né? O poeta é um sofredor, sofre tão completamente a dor que pensa que é a dor que deveras sente. Então, nesse sentido, a dor que ele sente é tão grande assim para ele pensar que ele é a própria dor? Não. Mas ele entra nessa barca, né? Ele entra e abraça. Sempre que alguém entra com tudo e abraça, se diz quanto maior é a pessoa, maior é a queda. Quanto mais você abraça uma situação, na hora que vem a decepção é proporcional ao tamanho daquilo que você abraçou. Mas, veja só, esse texto, quando a gente lê que a paz de Deus que excede a todo entendimento, o que seria esse a todo entendimento? Há muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas que Deus revelou ao seu povo na terra, e este povo na terra entende-se pelos judeus. E pelos judeus que eu estou falando agora, não são todos os judeus, são aqueles que entregaram a sua vida à prática dos mandamentos de Hashem e também à prática de uma santificação. Então eles se dedicaram ao estudo, dedicaram às coisas de Deus, e a vida deles é diferenciada dentro do próprio povo judeu. Estes, que muitos são conhecidos como os rabinos ortodoxos, eles recebem o estudo da parte de Deus, que a interpretação pela Torá são 4 níveis. O nível maior e mais profundo é este que eu estou falando, é Sot. E ele é chamado como a parte mística da Torá, que recebe o nome de Kabbalah. E esta Kabbalah que você ouve por aí, ela não é, na verdade, a Kabbalah que estes rabinos possuem. Tá?
Porque não existe Kabbalah sem a Torá e sem conhecimento profundo da Torá. Esses livrinhos que a gente compra em livraria, banco de jornal, cursos pela internet, pessoas ensinando como você vai se comportar, como você vai chamar a existência, o amor, esse tipo de coisa, usando de algumas técnicas cabalísticas, mas esta Kabbalah, ela não está, a maioria delas não está de acordo com a Torá, com a Bíblia. Por que não? Porque esses mistérios ainda permanecem guardados. Por que permanece guardado? São coisas tão profundas que nem mesmo a maioria dos judeus tem tido cabeça para poder compreender. Quanto mais nós, seres humanos normais. Tá? Mas mesmo dentro do judaísmo, há uma dispersão sobre este ensino. Agora estou me referindo a este ensino de uma forma profunda, séria, dada da parte de Deus a estes homens. Então tem muitas coisas, segredos, coisas maravilhosas. Isso, portanto, é um entendimento que vem da parte de Deus, mas que não pode ser passado a qualquer tipo de pessoa, porque não vai acompanhar o padrão de vida que ela leva. Tá? Levar a vida de qualquer jeito, sem conhecer o teu Deus e andar nos caminhos do teu Deus, não vai permitir que você entre no ensino profundo desse. Tá? E nem estou falando que eu tenho este ensino, tá bom? Vou deixar claro. Só estou falando para você que Deus ainda está acima de tudo. Vamos lembrar de Yeshayahu, Isaías, quando fala que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, os caminhos de Deus acima dos nossos. Então Deus, ele é algo particular que não dá como para entrar desse lado. Ele está acima de tudo e todos. Agora, dentre o entendimento que é possível ao homem na Terra, eu já estou separando este grupo de homens que dedicaram suas vidas. Tá? E depois vem outros grupos até chegar a um certo conhecimento geral. Mesmo na própria igreja, você vê que nos nossos tempos, você vê que a grande maioria daqueles que estão servindo a Deus na igreja são pessoas que levam as coisas por brincadeira. Tá? Não tem dedicação ao ensino. As pessoas não estudam. E para você conhecer Deus, você precisa conhecer a história de Deus, como foi que Ele estabeleceu as coisas. Não dá para você querer saber uma coisa que está lá na frente sem você saber o que vem antes. Bom, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente em Yeshua HaMashiach. Bom, há muito tempo, para fazer conta redonda, vamos imaginar que esse texto foi escrito no ano 100. Não foi, tá? Foi antes. Mas só para fazer conta redonda. Imagine que foi escrito no ano 100. Nós estamos em 2013. Tira 100, ficou quanto? 1900 e... Então você tira tudo isso aí. Imagina que tenha sido uma palavra dessa antes do ano 100, como foi. Nós estamos em 2013. Quanta água passou debaixo dessa ponte? Olha quantas coisas, conhecimentos, mentes brilhantes que veio à existência, homens, mulheres que deixaram seus nomes, seu legado. E, no entanto, Paulo, o apóstolo, ele deixou escrito este conhecimento, que a paz de Deus excede todo conhecimento, entendimento, guarda a tua mente e o teu coração em Yeshua. Se
Claro que ele sabia o que eles estavam falando. Em 1992, eu já expliquei isso umas 3 vezes aqui. Eu vou repetir hoje para quem já ouviu, relembrar e procurar guardar. E quem nunca ouviu, procurar aprender. Em 1992, houve uma pesquisa. Essa pesquisa está disponível em vídeos no YouTube, tá bom? Eu não me lembro se foi no canal History ou se foi Discovery. Um desses canais fechados mostraram essa pesquisa de médicos cardiologistas. Tá? Dentre os médicos cardiologistas, há um caixa. Um grupo, a maioria deste grupo, não aceita essa linha de pensamento que eu estou falando. E a linha menor dos cardiologistas comprova. Não vou explicar toda a história, tá? Como eu já falei que tem canal do YouTube, você procura lá e vê como foi feita essa pesquisa. Mas a parte principal é que ficou constatado que o coração, quando fala coração, centro da emoção, eu acabei de falar que a mulher está representando o coração devido aos sentimentos, não foi isso? Isso é ensino judaico. E agora estou dizendo que esse texto que está na Brit Hadashah, Nova Aliança, está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a tua mente e o teu coração. É muito difícil você ver uma ligação mente e coração, porque quando você pensa em coração, o coração que pensa no sentido emocional. E quando você fala que a mente pensa, essas duas informações, para você, é como se fosse uma coisa só, não é verdade? Dizer que você pensa com a mente, cadê o mistério aí? Nenhum. E dizer que você pensa com o coração, cadê o mistério aí? Nenhum. Porque em linguagem figurada, praticamente é uma linguagem universal. Assim como o branco é a paz, também é uma linguagem universal, o coração responde pelos sentimentos. Tudo isso, tudo comum, não é verdade? Agora, a pesquisa mostra que o coração órgão, tá? Ele tem aqui em cima na sua base, ele passou a ser considerado depois de 1992 dessa pesquisa, ele ficou conhecido como o pequeno cérebro, porque ele tem função, ele está associado ao cérebro. Ou seja, o cérebro elabora pensamentos? Sim. Ele guarda imagens? Sim. Tanto é que os problemas emocionais, problemas que se tratam com psiquiatra, psicólogo, não são problemas que aparentemente você vai ter problema da mente, mas quando você vai investigar, essa mente está aonde? São problemas do coração. Pode perceber, a pessoa tem um trauma aconteceu um fato, a pessoa foi abandonada. Eu lembro uma vez de uma pessoa que tinha muito medo de escuro, mas já era adulto com medo de escuro. De onde vinha esse medo? Quando era pequenininho, a família era uma família que tinha posses, os pais saíam e deixavam uma babá que tomava conta deles. Durante o dia, para ela ter sossego, quando eles faziam bagunça, as crianças, ela fechava as crianças dentro do guarda-roupa, com chave. Guarda-roupa é escuro, mas os pontos firmes que existem, você abre o guarda-roupa e aparece aquela cara, não é mesmo? Está associado muito com a questão de monstros, de bichos. Tudo isso é algo popular. Então a criança, ela vai associando este medo, ela foi crescendo e cresceu fixada neste medo do escuro. Tá certo? Bom, você vai falar, mas isso ela toma remédio, com uso psiquiátrico. O remédio afeta o coração? O remédio afeta a mente. Por causa de quê? Por causa dos neurônios. Esses remédios eles vão afetar, não interessa, né? Ele vai afetar. Na verdade, isso aqui não é aula de fármaco, não é verdade? Mas, na verdade, o remédio, ele afeta nos neurotransmissores, tá bom?
A base é aí. Um desequilíbrio, para mais ou para menos, aparece a doença. Agora, essa doença que aparece, ela também tem a sua imagem construída no coração. Então, o que acontece? Precisa ter um equilíbrio entre mente e coração. Se algo que é guardado aqui é bem interpretado aqui, a pessoa fica doente? Não. Porque houve um equilíbrio. Se eu faço um grande trauma, mas em linguagem popular, se a pessoa tem uma boa cabeça, ela vai colocar a coisa dentro do equilíbrio. Ela vai ficar doente? Não, não vai ficar doente. Agora, novamente, a Bíblia coloca mente e coração. E sempre se ensinou, através da Bíblia, que essa linguagem, como sendo uma coisa comum, normal, a Bíblia surpreende, porque ela está de acordo, ela está além da ciência. Quando esses médicos fizeram a pesquisa, eles então constataram diante dos cardiologistas que o coração tem capacidade de emitir pensamentos e de guardar imagens. O que eles fizeram? Eles observaram pessoas que fizeram transplantes de coração e foram observar o antes e o depois. E um homem que tinha recebido um coração novo, a vida dele estava diferente, porque ele sempre foi um homem muito ríspido com a esposa, muito frio com as coisas. E agora ele estava compondo poesias. A esposa ficou, mas quem é este homem agora? Não é aquele marido grosso que eu tinha. Foram pesquisar de quem era aquele coração e foram conhecer a família. A pessoa que morreu e doou aquele coração era um poeta amador. Agora, como que pode? Aquele homem lembrava de poesias que estavam arquivadas no coração que ele recebeu do poeta amador. Então, eles tentaram provar que aquilo que estava gravado no coração, quando passa para o outro peito, para o outro corpo, aquelas imagens que já estavam, ela leva este conhecimento para o outro corpo. Tá? Isso os médicos cardiologistas, de uma forma geral, rechaçam. Não querem. Agora, veja só, isso não foi uma pesquisa feita por religiosos, que fique bem claro. Eles constataram também que a expressão que Deus mora no coração também é uma expressão literal, porque ficou comprovado que é ao lado do coração. Ao lado do coração, estou insultando aqui o touro. Ao lado do coração ficou caracterizado que é a morada do Espírito. E o que a Bíblia diz? Filho meu, dá-me hoje o teu coração. São linguagens bíblicas que, na verdade, não é uma linguagem figurada, é real. Deus não mente para você. Quando ele está dizendo que é coração, é coração. Agora não vou entrar agora nesse assunto, é a medicina que, veja só, eu estudei anatomia e neuroanatomia. Nunca ouvi isso na faculdade, que o coração tinha aspectos do cérebro. Nunca. Agora, você vai falar que esses médicos da Unicamp não sabem disso? O meu professor, na época, era professor da Unicamp. A Unicamp vai todo mundo em termos de ensino, mas nunca foi comentado em sala de aula, em nível de neuroanatomia, alguma coisa de sinapses, de neurônios, que o coração também tinha essas coisas. Tá? Se não ensina, você tem que desconfiar que se não ensina, algum motivo tem. E o motivo, neste sentido, ele é espiritual. Quando você não sabe de uma coisa, é igual a questão assim, vou dar um exemplo para você compreender. Se você está vindo num caminho iluminado, aí tem um arbusto grande ali no escuro, e alguém escondido atrás do arbusto.
Você está vindo na luz, ele te enxerga e prepara o altar. E você não o enxerga. Se você não o enxerga, como que você vai se proteger? Então, quem leva vantagem? Quem está à sombra. E neste sentido, quem é que leva vantagem? Os Shedim, os demônios. Porque se você não conseguir compreender que em você, Hashem, Deus, também permitiu que você pudesse ter este entendimento entre mente e coração e manter em harmonia, em equilíbrio, e veja que quem nos guarda é Yeshua. E Yeshua vem da parte de Deus. Nós poderíamos, portanto, muitos dos problemas que a gente passa na vida, a gente poderia aprender em Deus, uma vida com Deus. Ele caminhando com você, ele iria te ajudar a compreender momentos de perdas, de traumas, de confusões. Quantas pessoas vivem dentro de igrejas e pessoas que estão doentes em relação a Deus? Porque o pensamento dela em relação a Deus é um pensamento distorcido. É um pensamento doente. Porque muitos acreditam que determinados aspectos que aconteceu na vida e que trouxe enfermidade, paralisia na vida dessa pessoa, elas vão dizer que a culpa é de Deus. Agora, se você tem uma vida andando com Deus, Ele vai te ajudar nos momentos difíceis. Há pouco tempo eu estava num momento difícil, tá? E no momento difícil você tem tendência a se prostrar. Mas quando eu me prostrei, se prostrar não é eu me ajoelhar, não, tá? Estou falando no sentido, a tristeza faz você querer cama, deitar e ficar lá parado. Mas aí Deus veio e falou audivelmente, dizendo assim, ó, eu não te chamei para ficar deitado. Levanta, a vida continua. Quando você ouve nesta intimidade com Deus, quando Ele vem e fala com você, levanta, a vida segue. O que Ele está dizendo? Ele está me dando meios de trazer um equilíbrio, uma harmonia naquilo que está entre mente e coração. Eu passo a pensar, analisar, aonde tem que chorar, chora, aonde tem que fazer uma alteração, se altera, e aí não fica sequelas, não causa doença. Tá bom? Aqueles que andam com Deus é para ter uma vida saudável. Muitas doenças consideradas psicossomáticas são doenças que vêm da mente. E se eu estou falando que mente e coração se tem um equilíbrio, e aí vamos voltar para o texto judaico, razão com emoção. Parece que são duas coisas que não combinam. Se for só razão, vai ter problema. Se for só coração, sentimento, vai ter problema. Só que há um equilíbrio aí, quando você aprende a lidar. E num serviço a Deus, está relacionado o quê? O homem procura servir mais com a razão, com objetividade, e a mulher com sentimento, com subjetividade. Agora, num conhecimento profundo com Deus, você não vai servir a Deus nem só pela mente, razão, e nem só pelo coração, sentimento. Você tem que ultrapassar esse limite. E aqui eu coloco o homem e a mulher juntos. Tem que ultrapassar este limite. E ultrapassando este limite, você vai alcançar dimensões espirituais que pertencem a conhecimentos com Deus. Tá? Conhecer novas dimensões. Entrar nesse assunto agora, pelo horário, fica complicado. Eu não quero explicar. Eu já expliquei para vocês em vários outros momentos sobre dimensões, dei exemplos, falei sobre aprisionamento de alma em dimensões, quando pessoas ficam aprisionadas por demônios, que acaba causando sintomas emocionais nessas pessoas. É disso que eu estou falando. Portanto, quando você começa a se inteirar cada vez mais das coisas de Deus, no estudo profundo daquilo que Deus tem deixado aos homens na terra, ao
aos sábios, principalmente aos sábios, aos mestres judeus, tendo acesso a este ensino, o que vai acontecer? Quanto mais você aprender com Deus, mais você vai conseguir ter uma intimidade com Deus. Servir a Deus de coração. A gente ouve muito essa palavra. Você tem que servir a Deus de coração. Mas o que é servir a Deus de coração? Se serve a Deus de coração, então teu coração está sendo um para Deus e um para o mundo. Porque se você der o teu coração todo para Deus, você estará se desvinculando do mundo. Vou dar um exemplo muito tolo. Final de campeonato. Você pega um corintiano. E aí, ele tem que escolher. Vou para o culto servir a Deus, ou eu vou assistir a final do campeonato. Não interessa que é pela televisão. O que ele vai fazer? Se ele vier para Deus, se ele vem servir a Deus, o coração dele está dividido. Porque uma parte dele está servindo a Deus, a outra parte, quando será que está ouvindo? E isso, com as multimídias hoje, se ele não vier com o negocinho aqui no bolso, vem. Aqui, imagina no culto, aí ele, glória a Deus! Ele tem que disfarçar. Imagina! Aquele silêncio. Então, um quadro do Jô Soares de muito antigamente, ele vai no estádio e entra na torcida errada. E fica do lado de dois musculosos aqui. E o time está atacando, ele vai. Os dois apertam no ele volta. Nessa hora ele estava com o coração. Mas ele percebeu os dois grandão, a razão entrou rapidinho em ação. E ele falou, volta. Então, o nosso coração, já foi falado, a Copa do Mundo, ano que vem, vai ser no domingo, no horário da nossa reunião. E se o Brasil for finalista, nós vamos fazer o culto, eu e a Lu, minha mãe, que não gosta de futebol. Entendeu? Aí você vai de futebol, eu gosto. Agora, o que a gente pode fazer? Não tem problema de coração e mente? A gente faz o curso 5 horas da tarde e depois todo mundo vem aqui, come uma pipoquinha e assiste a final pelo telão. Pronto. Resolvido o problema. Mas veja só, é coisinha boba isso que eu estou falando. Mas é ensino bobo para você compreender como o nosso coração fica dividido. Tá? Outra coisa que fica dividido, nós vimos na história de Esaú e Jacó. Isaac tinha Jacó como não preferido. Ele era o preferido de Rebeca. Quem era o preferido de Isaac? Esaú. Tá? Não é isso? Pois é. Isto é sentimento. Mas, na parte racional, na hora de abençoar, ele sabia por revelação que aquele menino que ele estava abençoando não era aquele que ele queria abençoar pelo coração. Mas ele foi fiel a Deus. Então, neste momento, o que ele conseguiu com Deus? Ir além. Ele conseguiu ser fiel, servir, seguir a missão dele, passando por cima da razão e passando por cima dos sentimentos. É isso que a gente tem que aprender. E para aprender isso, precisa de determinação, precisa de desejo, de querer seguir a Deus. E seguindo a Deus, o conhecendo, vai exigir transformação em nossa vida. Algumas coisas que a gente gosta de fazer já não vai ser permitido mais. Tem certas coisas que vocês podem fazer como membros de igreja que eu, como pastor, não posso. Entendeu? Tem essas questões.
Na parte de quando se oferecia sacrifícios a Deus, a parte sacerdotal e a parte do povo considerado normal, o pobre era exigido uma oferta cara? Não. O que ele recebia? O que ele dava? Bolinha com vinho. Tá? E o rico? Aquele que tinha posse? Ele tinha que dar o carneiro, o boi. Tá? Pois é. E o sacerdote? O sacerdote, ele ia dar bolinha com vinho? Não. Ele dava oferta de vinho. Por quê? É o grau dele. Tá? O pecado com que ele peque vai repercutir. Por quê? Porque é exigido dele que ele tenha comprometimento com Deus. Não era aceitável os filhos de Eli fazer o que ele fazia se o pai dele era sacerdote. Ele tinha que corrigir, educar. Não podia deixar os filhos chegarem naquele ponto. E a Bíblia conta que aqueles dois morreram por pecarem contra Deus. Tá? Por isso, as pessoas não querem estudar, porque quanto mais você estuda, mais você vai descobrir que a gente não sabe nada. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Você quer estudar mais e mais e mais e mais e mais. E isso tem que vir acompanhado não somente de um conhecimento que você tem, mas também tem que ter uma transformação de vida. E se há transformação de vida, o Hakodesh do Espírito Santo, ele vem e está sobre você. E as pessoas que têm contato com você, elas, sem conhecer a tua história, elas têm que se sentir bem perto de você. Porque se você diz que tem Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e está em qualquer lugar e ninguém percebe, então esse Ruach HaKodesh não é o HaKodesh, o Santo. Não é. Porque quando você encontra alguém que tem esta unção de Deus, esta unção sempre fez a diferença. E continua fazendo a diferença. Tá? Aí vem um detalhe. Quer dizer que Deus vai te livrar dos problemas do coração? Não cardiopatias, tá? Problemas emocionais? Não vai te livrar. Mas Ele vai te ajudar a passar por estes problemas. Entendeu? Quem serve a Deus, tem gente que serve a Deus que já foi preso. Tá? Principalmente, você vai ler a história judaica, você vê muitos rabinos que foram presos. Perseguição. Não foi por roubo. Tá? Hoje, você vê que o pastor foi preso. Ah, porque ele é santo, perseguição? Não. Estupro, roubo, uso de drogas. Virou uma bagunça. Agora, isto é Hakodesh, é um santo? De jeito nenhum. Então não se iluda. Sabe por quê? Porque Deus, se você de fato anda com Deus, mesmo na tua ignorância, Ele não vai permitir que você fique com engano. Não é verdade? Sem falar nome de pessoa e de outra pessoa, dos dois envolvidos, mas uma amiga da Lu, amiga dela, tá? Estava assistindo um programa de TV e o Espírito de Deus falou para ela, estava lindo o programa, a pregação estava excelente, mas o Espírito de Deus falou para ela assim, não dê crédito a que este homem está falando. Só que é um baita de um nome aqui no Brasil. Se eu falar, estou perdido. Então deixa eu ficar quieto. Agora, ela sabia da história que a gente sabia? Não, ela não sabia. Do envolvimento daquele homem com algumas coisas muito estranhas. Ela não sabia. Nós sabemos. Quando ela contou isso, a gente sabia por que é que Deus falou, não dê crédito a que este homem está falando. O que este homem estava falando era a palavra de Deus. Estava correto, era a Bíblia. Mas a boca dele não era uma boca de santo, estadia de justo. Tá? Então Deus não é homem para fazer aliança com o homem fraudulento.
Guarda isso no teu coração. Não queira ser fraudulento. Não vale a pena. Não vale a pena tentar fazer as coisas por debaixo do pano. O que vale a pena é você rasgar no teu coração. E se estiver no erro, rasga o teu coração, porque Deus gosta de ouvir a tua confissão, de ter o teu coração rasgado. Nós, como homens, a gente pode julgar o pecado de um e de outro, tá? Mas o verdadeiro juiz é Deus. E você não tem que rasgar o teu coração para homens humanos. Você tem que rasgar o teu coração para Deus. Então se esforce, leia, estude, procure ter intimidade com Deus, procure ter o teu ouvido treinado para ouvir a voz de Deus. Você vai falar, como que é isso, ouvir a voz de Deus? Quem vai treinar você não é eu, o pastor da igreja, e o irmão da igreja. Quem vai te treinar é o próprio Deus, de acordo com que você esteja numa ligação com Ele. Mas só racional e só emocional não é suficiente. O que tem que ser num serviço a Deus é ultrapassar o limite da razão objetiva e do subjetivo, que é emocional. Vou dar um outro exemplo. Já vou terminar. No atendimento que fazemos aqui na igreja, eu não quis atender uma pessoa. Porque tinha ido no cinema. Vocês lembram disso? E não veio no culto. Aí, liga e fala, já estamos chegando, mas está no shopping. Aí vai começar um atendimento para a libertação, a pessoa veio no shopping. E nós estávamos na igreja, no culto. Já há uma diferença. A gente ia perder meia hora, uma hora, para entrar em comunhão. Só que nós já estávamos em comunhão de culto. A pessoa não. Chegou na hora, eu disse, nem precisa vir, não vou fazer atendimento. Agora vocês já sabem, né? A confusão que deu isso. A confusão e o nome que eu levei, porque eu não quis atender. Passou uma semana. Eu estava em paz com Deus, ele me disse assim, por que você não atendeu aquela moça naquele dia na igreja? Você errou em não dar liberdade para ouvir naquele dia qual era a minha vontade. E a minha vontade naquele dia era de atender aquela pessoa. Como administrador, você agiu certo, ou seja, razão racional. Pelo racional, eu agi certo. Estava no shopping, não tem sentido razão. Agora, se eu gostasse muito dela, seria emocional. Ah, não interessa para mim o shopping, eu vou atender porque eu gosto dela. Não é assim? Não é? Pois é. Mas nesse caso, eu fui bem racional. Nisso, Deus me disse, você acertou por um lado. Agindo administrativamente, foi tudo bem. Só que onde está o teu erro? Você não deu liberdade para que eu falasse com o teu coração que eu queria o atendimento naquele dia. E aí, o que sobrou para mim? Marcar o atendimento na outra semana e chegar aqui diante do grupo e falar para essa pessoa, me perdoa. Ela olhou para mim e disse assim, ó. Eu te perdoo. Perdoa, então me dá um abraço. Quase que eu levei com um soco. É difícil a pessoa perdoar, porque naquela noite, pelo que consta aí, foi uma confusão a madrugada toda. Ou seja, a pessoa descobre, mas Deus não queria que eu tivesse sofrido o que eu sofri. Então, aí que está o negócio. Servir a Deus, a gente tem que passar por cima de razão e de coração. E isso é ensino para mim e para você. Passa por cima de razão e coração. Porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda a tua mente e o teu coração em Yeshua. E a gente precisa estar fechado com Yeshua. Junto dele. Aprendendo a servir sem ser só racional, sem ser só emocional. E aprender a passar por isso. E aí você vai dar liberdade. Porque vai ter dia que você vai querer fazer algo e Deus vai falar para você, não faça.
Tem dia que você quer ir para algum lugar e vai falar, não vai. Mas você tem dinheiro, tem condições, tem tempo, mas ele vai falar, não, não. E tem dia que você não tem dinheiro, não tem tempo, e ele vai falar, vá. Aí você vai ter que se virar para ir. Entende? É bem isso. Amém, então. Vamos nos colocar em pé. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, vocês vão me perguntar durante a semana e a gente vai tirando dúvidas. Tá bom? Por favor, pode desligar aqui que a gente continua. Tchau.